eu me chamo Daniel Crispim, graduando em Engenharia Civil e, junto com o professor Antônio Paulo, nós estamos participando de um projeto de metodologia de análise morfológica de vias para cidades que visa analisar a malha viária de uma região de forma a se priorizar o desenho das vias e suas conexões, no caso a oferta de infraestrutura viária, em vez de priorizar os desejos de deslocamento da população, no caso a demanda. As metodologias atualmente aplicadas para a realização de estudos de planejamento urbano exigem um levantamento de dados de demanda que necessitam de recursos escassos, como tempo, mão de obra e dinheiro, para serem obtidos. Esses dados, que são geralmente extraídos por meio de pesquisas volumétricas, poderiam ser substituídos por estudos de oferta de vias, reduzindo-se o investimento aplicado na coleta de dados e assim obtendo resultados com considerável correlação com os dados de viagens obtidos via pesquisa volumétrica. O trabalho consiste na aplicação da sintaxe espacial de forma a se obter variáveis relacionadas à dimensão das vias e seus cruzamentos, e assim se estimar quais vias seriam mais utilizadas pelos condutores de acordo com critérios de mobilidade e acessibilidade. A sintaxe espacial estuda a relação dos desenhos das vias, suas conectividades e profundidade, correlacionando esses fatores de forma a se obter quais vias são as principais da região de estudo, somente pelo estudo da malha, sem levar em consideração, nesse estágio prévio de estudo, as demandas da população e a localização e influência dos principais polos geradores de viagens. Com o auxílio do software DatMap, são obtidos resultados que indicam quais vias serão mais solicitadas e esses resultados serão correlacionados com os dados reais de contagem, por meio de análises estatísticas. Por fim, pretende-se indicar a sintaxe espacial para o auxílio no estudo de planejamento de transportes como uma metodologia complementar a técnicas tradicionais. Obrigado. Olá, meu nome é Felipe, sou orientando do professor Macário e o título do trabalho que estamos desenvolvendo é Otimização de lajes de concreto com nervuras pré-moldadas com armação treliçada. Esse trabalho surgiu na grande área da construção civil, mais especificamente na questão de projetos de estruturas diante das necessidades de compatibilização com normas que passaram por recente atualização e a redução de gastos desnecessários no dimensionamento de lajes de concreto formadas por nervuras pré-moldadas com armação treliçada. O objetivo principal do presente trabalho é a obtenção de uma seção típica ótima, que contribua com algum ganho considerável em relação às lajes treliçadas dimensionadas atualmente. O método consiste na análise e otimização das lajes referidas. A análise será realizada por meio de planilhas eletrônicas do Excel e a otimização utilizará a ferramenta Solver do Excel. O uso do mesmo programa para análise e otimização visa facilitar uma boa comunicação entre essas etapas, o que é fundamental para a obtenção dos resultados. A otimização, objetivo principal do trabalho, consiste em minimizar a função custo a partir da alternância das variáveis de projeto, respeitando as restrições impostas pelas normas e manuais técnicos. Os resultados obtidos em uma primeira aplicação, retirada de um artigo científico, constatam uma redução de 11,6% no custo total por metro quadrado de laje treliçada. Dentre as variáveis analisadas, houve redução na resistência característica do concreto, na altura da capa de concreto e na relação entre a altura da linha neutra e a altura útil da seção transversal. Ocorreu um aumento no valor do intereixo e na altura do elemento de enchimento. A largura da base da vigota treliçada e as bitolas das barras das armaduras treliçadas e suplementares mantiveram-se constantes. A partir do presente trabalho, conclui-se que a redução dos custos está relacionada, principalmente, com a resistência característica do concreto, isto é, em obras do perfil analisado, não são necessários concretos com resistências elevadas. Além disso, obteve-se uma redução considerável dos custos, em torno de 11%, tornando viável o processo de otimização. Obrigado. Olá pessoal, meu nome é Giovanni Castelo Branco e junto com o professor Bruno Bertoncini eu desenvolvi meu trabalho de conclusão de curso na área de planejamento e operações de transportes voltado a veículos de carga. O título do meu trabalho é Análise da vulnerabilidade da rede viária aplicada à roteirização do transporte de carga em áreas urbanas. A motivação para o desenvolvimento deste trabalho vem do fato de que os custos associados ao transporte representam cerca de 65% dos custos logísticos em empresas do setor comercial. Acredita-se que o estudo da vulnerabilidade da rede viária urbana pode possibilitar o melhor planejamento da roteirização realizado pelos veículos de carga
em suas operações e, consequentemente, reduzir consideravelmente os custos de uma empresa. Dessa forma, o objetivo geral do trabalho se resume a estudar como a análise da vulnerabilidade das vias pode ser útil no planejamento das rotas para veículos de carga. Tá, mas o que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade é um atributo associado aos arcos ou nós de uma rede viária que mede o quanto essa rede consegue operar em um nível de serviço aceitável, dada a interrupção de um arco ou nó inserido nela. Em termos práticos, quão bem a rede viária consegue realocar o fluxo de veículos em suas vias caso aconteça uma batida ou uma manutenção da CAGES, por exemplo, que interrompa o fluxo de veículos em algum arco ou nó sem apresentar congestionamentos à via. Como fizemos essa análise? Primeiramente, escolhemos a área de estudo, que foi um trecho de 1,5 km da Avenida Pontes Vieira, e determinou-se então a relação volume-capacidade de cada arco do trecho através de uma contagem de tráfego. Escolheu-se um par origem e destino nas extremidades do trecho que foram utilizados na roteirização e então escolheu-se algum dos arcos para realizar uma simulação de interrupção de tráfego baseado na saturação deles. 2 arcos com grau de saturação acima de 90% e 2 arcos com grau de saturação de 50%. Foram realizadas viagens a campo para medir o consumo de combustível e o tempo de viagem em cada um dos cenários com e sem a interrupção dos arcos. Com os dados coletados, foi possível determinar a relação da vulnerabilidade e do grau de saturação dos arcos, além de calcular o acréscimo em termos de custos advindos da queda dos arcos em termos monetários. Acredita-se que essa informação possa ajudar operadores logísticos a planejar suas rotas de forma a se antecipar a alguns cenários mais críticos e evitar gastos maiores decorrentes de adversidades não previstas. Muito obrigado. Olá pessoal, me chamo Yabler Lohan e em conjunto com o professor Augusto Albuquerque foi elaborado o presente trabalho intitulado Análise Estrutural e Viabilidade de Fachada em Vidro Estrutural. O vidro é um material que evoluiu muito desde a sua descoberta. Anteriormente usado apenas para criar adornos domésticos, passando a integrar tecnologia inovadora nas construções ao possibilitar melhor aproveitamento da luz natural por meio das primeiras janelas e hoje em dia sendo aplicado como material estrutural, resistindo a carregamentos. Nesse trabalho, abordou-se sobre propriedades e características importantes do vidro, propondo uma alternativa diferenciada de fachada, baseando-se em uma estrutura já existente e localizada no Shopping Iguatemi. A ferramenta usada na análise, bem como os métodos e os materiais escolhidos para serem aplicados, foram expostos com o objetivo de levantar discussões e gerar troca de conhecimento. Como principal objetivo do trabalho, tem-se analisar computacionalmente a nova estrutura proposta, buscando validar sua viabilidade, bem como dar visibilidade a uma alternativa diferente de fachada que valoriza bastante a construção que é implementada. Munindo-se com a propriedade dos materiais a serem empregados na estrutura, bem como com as normas que regulamentam o cálculo das cargas atuantes e as normas referentes à execução de elementos em vidro estrutural, aplicou-se a teoria da flexão de placas, no método dos elementos finitos, para cálculo das deformações e tensões internas. Obteve-se resultados favoráveis à viabilidade estrutural da fachada proposta, tanto para o critério de limite de deformações, quanto para as tensões admissíveis, ao testar os painéis, utilizados na vedação, bem como as espinhas de vidro, que suportarão as cargas provenientes dos painéis. O vidro é um material fascinante, capaz de aplicações que muita gente duvida, como, por exemplo, sendo o piso de uma ponte na China, ou uma estrutura de observatório nas geleiras do Canadá. É um desafio e, ao mesmo tempo, uma arte trabalhar com um material tão emblemático quanto o vidro. Obrigado. Olá, eu me chamo José Lucas, formado em Engenharia Civil, e junto com o professor Flávio, nosso grupo de pesquisa em visão computacional, desenvolvi um trabalho que analisa o desempenho de 2 estratégias diferentes que detectam, rastreiam e contam veículos no tráfego em áreas urbanas. A ideia central do trabalho reside na aplicação da visão computacional aos estudos de tráfego, ou seja, nós desejamos obter informações sobre o tráfego a partir do processamento de imagens, como, por exemplo, a quantidade de veículos que passam em determinada via. As 2 estratégias possuem princípios diferentes. A estratégia baseada em regiões considera como veículos pixels que apresentam intensidade semelhante na imagem, além da proximidade entre eles. Assim, ela define um veículo de dentro para fora. A estratégia baseada em características, por outro lado,
detecta pontos que se destacam nos cantos de um veículo, como, por exemplo, o farol do veículo ou vidro. Os pontos são unidos com base no padrão de movimento e na distância entre eles. Para comparar as estratégias, nós coletamos 45 vídeos do cruzamento entre as avenidas Borges de Melo e Luciano Carneiro. Depois disso, o algoritmo referente a cada estratégia teve seus parâmetros ajustados e os vídeos foram executados sequencialmente. Os resultados da estratégia baseada em regiões, obtidos por câmera em 2014, apresentaram um erro médio de 11%, enquanto os resultados obtidos para a estratégia baseada em características apresentaram um erro médio de apenas 7,4%. Além disso, a estratégia de características apresentou maiores taxas de detecção correta, assim como uma menor quantidade de não detecção, indicando que possui um desempenho superior em situações de tráfego urbano. Obrigado. Olá pessoal, meu nome é João Pedro e em conjunto com o professor Antônio Macário foi desenvolvido o presente trabalho intitulado de Avaliação Estrutural de Soluções Ótimas de Lajes Nervuradas. Bem, as lajes nervuradas são atualmente um dos sistemas construtivos mais aplicados na construção de edifícios devido à facilidade de execução e economia de recursos. No entanto, há mudança de vários requisitos em normas técnicas relativas ao projeto desse sistema construtivo, pois é em dúvida muitas de suas qualidades. Nesse cenário de mudanças, a aplicação de metodologia de otimização torna-se um bom caminho para a busca de novos padrões e soluções ainda mais econômicas. E para a otimização é essencial a aplicação de análises estruturais a tais sistemas, as quais podem ser realizadas via métodos simplificados e métodos precisos. Entre esses modelos, a análise simplificada é a mais indicada para a otimização, por conta do baixo custo computacional. No entanto, será que tais modelos simplificados são realmente capazes de representar a realidade? Dessa forma, é necessária a avaliação de tais soluções obtidas por métodos simplificados, sendo agora avaliadas por métodos mais precisos, de forma a validar ou não a resposta obtida. Para isso, foi desenvolvido um modelo de otimização, o qual representa a construção de lajes nervuradas. Assim, foram adotadas variáveis de projeto, função custo e restrições, de forma a caracterizar o modelo partindo-se da solução obtida, via método simplificado de análise. É feita uma reanálise estrutural dessa mesma solução por um método mais preciso, verificando se há divergências significativas entre os dois modelos de representação. Dessa forma, será possível verificar se os modelos simplificados são adequados ou não para a otimização. Observando os resultados, pode-se afirmar que as perdas de representação dos modelos simplificados para lajes nervuradas são significativas, violando diversas restrições do problema de otimização, indicando que tais modelos são inadequados. Obrigado. Olá, meu nome é Juliana Cunha, meu orientador é o professor Evandro Parente e estamos desenvolvendo um trabalho intitulado Utilização da Análise Dinâmica Linear no Estudo do Colapso Progressivo. Então, o colapso progressivo é a propagação de um dano local para uma parte maior da estrutura. Esse fenômeno pode ser iniciado a partir da perda de um ou mais elementos estruturais, onde então as cargas irão se redistribuir para outros elementos resistentes, podendo ou não haver sua falha. Uma vez que há a falha desses elementos, o dano pode se propagar sucessivamente para toda a estrutura, levando ao seu colapso parcial ou total. A nível de análise estrutural, existem 3 métodos de análise abordados pela norma americana de GSA mais atual na prevenção do colapso progressivo. Um deles se trata de análise estática linear e as outras duas, uma análise não linear dinâmica e uma análise não linear estática. O objetivo desse trabalho é propor uma metodologia de análise intermediária, uma análise linear dinâmica, considerando as prescrições da norma americana dos anos 2003 e 2013, com o objetivo de se realizar uma análise mais representativa do fenômeno, sem utilizar um método muito complexo de análise, como uma análise não linear, e nenhuma análise tão simplificada como uma análise estática linear. O método proposto foi realizado utilizando como base as normas dos anos 2003 e 2013, por meio de uma análise dinâmica sem considerar o comportamento não linear da estrutura, porém considerando forças de amortecimento, forças de inércia e o efeito da remoção instantânea do pilar. Este método foi aplicado a uma estrutura regular, dimensionada de acordo com a NBR 6118, de estrutura de concreto armado. E neste procedimento, utilizou-se o software SAP 2000, um programa de análise estrutural que soluciona o problema via elementos finitos de barra. Os principais resultados obtidos mostram que a estrutura dimensionada de acordo com a norma brasileira não é aprovada, utilizando o método proposto nos critérios da norma americana, apresentando grande probabilidade de falha no caso de um evento de perda de um elemento estrutural, devendo, portanto, ser redimensionada. Obrigada.
Olá pessoal, meu nome é Lia Ribeiro, sou orientanda do professor Barros Neto e o tema do meu TCC é a aplicação do BIM integrado à construção enxuta com enfoque no sistema Last Planner. A motivação para o meu trabalho foi devido à existência de poucas pesquisas da integração do BIM com Last Planner, que faz parte da mentalidade enxuta, apesar de muitas pesquisas sobre os dois assuntos separadamente. O objetivo geral do meu trabalho é verificar a viabilidade, a eficiência e os benefícios que a integração do BIM com o Last Planner pode fornecer à indústria da engenharia e construção. E o método utilizado foi estudo de caso de um edifício X de 24 pavimentos tipo em Fortaleza, e eu apliquei a modelagem 4D nesse prédio. Primeiramente, eu escolhi o software que eu ia utilizar, escolhi o Revit, o MS Project e o Navisworks. Então eu desenvolvi uma linha de balanço no MS Project, então eu fiz a integração do cronograma com o modelo 3D que foi disponibilizado pela empresa. Por fim, eu fiz uma avaliação do planejamento de longo e médio prazo, a partir desse modelo, fazendo entrevistas com o engenheiro da obra e o engenheiro de planejamento. E os principais resultados dessa pesquisa foi principalmente a visualização de incoerências na linha de balanço do MS Project após visualizar o modelo. Um exemplo foi a atividade de impermeabilização que estava acontecendo antes da divisória de gesso, que poderia gerar um retrabalho. E além disso, também foi facilitada a listagem de restrições por estar visualizando a construção sendo feita. Pôde-se concluir então que os resultados indicaram que há um benefício na utilização do modelo 4D para planejar a longo e médio prazo, mas que para ficar mais coerente com a realidade seria necessário uma modelagem mais detalhada dos elementos de canteiro. Obrigada. Oi pessoal, meu nome é Lucas Ramos e eu estou aqui para falar um pouco sobre o meu projeto de graduação. A temática dele é a modelagem do transporte público e o meu objetivo principal é modelar a rede de transporte público de Fortaleza. E eu queria dividir com vocês algumas das perguntas que me guiaram durante esse processo. A primeira delas foi qual a importância da modelagem. A modelagem dos transportes é a principal ferramenta que auxilia o processo de tomada de decisão e de planejamento. Planejamento esse que é essencial para a democratização do acesso aos transportes. Depois, como modelar uma rede de transporte público? Aqui foi importante detalhar todos os elementos das rotas e as peculiaridades, como integrações físicas, temporais ou intermodais. Quais ferramentas podem auxiliar esse processo? Foram analisados nesse projeto de graduação a capacidade de representação da rede de transporte de Fortaleza em dois macrosimuladores, o Transcad e o Tranos. Como as decisões das pessoas são representadas? Dentro desses modelos foram analisadas as representações das decisões das pessoas, que acontecem, por exemplo, na escolha de rota de transporte público, na realização de caminhadas e nas integrações. E por último, quais as diferenças entre as representações? Para concluir esse trabalho, foi feita uma análise dos modelos Tranos e Transcad e dos seus principais métodos de alocação, sendo possível listar as vantagens e limitações de cada uma dessas representações. Esse é o meu projeto, muito obrigado pela atenção. Olá, eu me chamo Carla Marília, sou orientada pela professora Verônica Castelo Branco, do Departamento de Engenharia de Transportes, o DET. E o grande tema da minha pesquisa de projeto de graduação é a utilização de imagens no monitoramento da superestrutura ferroviária. A ideia é utilizar vídeos obtidos através de uma câmera para coletar informações sobre o estado da estrutura em estudo, que é um trecho de ferrovia. Um método tradicional de monitoramento prevê a ida de equipes de avaliadores a campo, para, a partir de métodos subjetivos e visuais, avaliar o estado das estruturas. O uso de imagens visa evitar, ou pelo menos diminuir, a frequência com que estas visitas ocorrem. Para a execução desse trabalho, foram coletados vídeos de um trecho da Ferrovia Transnordestina Logística, FTL, entre os municípios de Miraíma e Itapipoca, no estado do Ceará. Estes vídeos foram obtidos através de uma câmera acoplada a um veículo ferroviário, que foram posteriormente analisados de forma amostral. Para auxiliar na localização dos defeitos no vídeo, utilizou-se um aparelho GPS. Dessa análise, os defeitos mais visíveis e recorrentes foram computados, identificando-se também seu tipo e localização. Ao final do processo, é possível montar um mapa temático que permite uma boa visualização da distribuição espacial dos defeitos, bem como da sua severidade. Com a realização desse trabalho, espera-se poder colaborar com a iniciativa privada no processo de tomada de decisão relativa à alocação de recursos, de forma prioritária e eficiente, bem como contribuir em uma área cujos estudos são incipientes no Brasil, que é o modo ferroviário de transporte. Obrigada.
galerinha que assiste meu canal, eu sou o Amos, vou mostrar um pouco do trabalho que eu e o professor Barros Neto fizemos. A construção civil ela envolve altos investimentos em uma variedade de processos e pessoas. Por isso a gente precisa controlar bem os processos, custos e prazos. Os indicadores são ferramentas que auxiliam essa gestão, porém não existe um número perfeito para cada indicador. Cada obra tem as suas particularidades e um índice que é bom para ela e outro bom para outra obra. Essa dificuldade gera uma necessidade de se conhecer como as construtoras do mercado atual estão utilizando esses indicadores e tomando as suas decisões. Então o objetivo é perceber quais os impactos dessas decisões no projeto como um todo. Então, para fazer isso, foram listados os indicadores de maior relevância, feitas reuniões, uma para saber o estado que se encontrava a obra e outras 4 de acompanhamento mensal e análise crítica, além das entrevistas. No final, foram analisadas todas essas informações coletadas. Então, resultou no que? Faltava apenas 12 meses, de 37 para a entrega da obra, e o ritmo médio previsto estava em 2,61%, o que é adequado. O pulmão começou a ser utilizado somente em setembro de 2017, constatando que os replanejamentos mensais que haviam sido feitos até o momento sempre atendiam o prazo final da obra. Então foi constatado que em alguns momentos de definição de produtos e projetos houve bastante demora por parte da diretoria e outros gargalos foram tanto a entrega dos projetos por parte dos clientes dos apartamentos modificados em planta, como a decisão estratégica da área de vendas de não se retirar o estande no tempo planejado. Isso gerou bastante diferença entre a linha de base e a linha reprogramada real, trazendo a necessidade de reprogramar a própria linha de base. E por último, foi previsto reprogramar a obra em janeiro de 2018, utilizando o pulmão para atenuar o fluxo de caixa. A conclusão é que a gestão técnica da obra foi bastante efetiva. Algumas das decisões tomadas e os seus respectivos impactos foram o replanejamento da linha de base, que trouxe maior facilidade para visualizar se de fato os atrasos mensais são prejudiciais e fogem bastante do programado inicialmente, o consumo do pulmão, que reduziu o desembolso previsto no fluxo de caixa a partir de janeiro de 2018, e também a criação de restrições para acompanhar melhor os prazos de alterações do projeto fornecido pelo cliente. Então é isso, espero que você goste, esse case ajude na sua gestão. Se você curtiu, dá um like aqui. É isso aí, se inscreva no nosso canal. Beijo. Olá, meu nome é Antônio Belo, sou orientado do professor Jorge Soares, do Departamento de Engenharia de Transportes, e meu trabalho é sobre a avaliação da sobrecarga veicular na deformação permanente em revestimentos asfálticos. O excesso de peso em veículos de carga é responsável por diversos tipos de dano em pavimentos asfálticos e tem contribuído para a deterioração das rodovias brasileiras. Para se ter uma ideia, o Tribunal de Contas da União, em 2002, estimou em 1,6 bilhão de reais o prejuízo anual devido ao excesso de carga em rodovias nacionais. Um outro dado interessante mostra que, neste mesmo ano, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, notificou 528 mil motoristas por excesso de carga em rodovias nacionais. O problema é sério e persistente. Dentre os possíveis defeitos em pavimentos ocasionados devido ao excesso de peso em veículos de carga, o da deformação permanente, comumente apresentado como afundamento de trilha de roda, apresenta-se com frequência. O Conselho Nacional de Transportes estima que mais de 2,5% de todo o pavimento rodoviário nacional apresenta este defeito. São muitos quilômetros de rodovias afundados. O afundamento de trilha de roda é responsável por prejudicar a qualidade de conforto de rodagem e proporcionar, em alguns casos, até o acúmulo de água, favorecendo o efeito de hidroplanagem. Sua ocorrência é totalmente indesejável e de desagrado às autoridades. Mas como avaliar a influência do excesso de carga na deformação permanente? Será que o excesso de peso comumente praticado tem contribuído significativamente para a ocorrência desse defeito? Ou será que, apesar de haver o sobrepeso, ele não tem tanta relevância para sua ocorrência? Um ensaio laboratorial recentemente padronizado pela ABNT define a resistência de uma mistura à deformação permanente. Ele é um ensaio uniaxial de carga repetida. A ideia de meu trabalho é simular valores de sobrecarga no ensaio e avaliar o comportamento da deformação permanente com o incremento de carga. As análises de tensões têm mostrado que isso é possível, e espera-se que os resultados do ensaio ensejem estudos futuros que propiciem um melhor entendimento da sobrecarga e seus efeitos no pavimento asfáltico. Obrigado. Olá, sou Marina Chagas, minha orientadora é a professora Magnólia Mota. Estamos desenvolvendo um trabalho chamado Análise de Modelagem Computacional de uma obra de arte especial com elementos finitos de barra e placa. Tendo em vista a crescente evolução dos métodos computacionais na engenharia e o surgimento de estruturas cada vez mais complexas no âmbito da construção civil, faz necessário aprofundar as pesquisas relacionadas aos modelos passíveis de serem utilizados para o cálculo de esforços
e detalhamento de obras de arte especiais com pontos de concreto armado. Dessa forma, é plausível fazer uma análise comparativa entre os modelos de barra mais simplificados e de placa mais refinados e complexos, de modo a verificar se o primeiro gera resultados satisfatórios e se a utilização do segundo é vantajosa. O objetivo do trabalho é, então, analisar uma ponte considerando que seus elementos estruturais sejam constituídos ora por elementos finitos de barra, ora por elementos de placa e ora usando ambos os elementos. A análise da ponte foi feita utilizando primordialmente o método dos elementos finitos, com o auxílio de diferentes softwares. Os softwares F2 e Grelha analisaram a ponte com elementos com barra, enquanto o Midas analisou a ponte com elementos de placa, e com elementos de placa e barra em conjunto. Os principais resultados obtidos mostram que há uma compatibilidade entre as análises realizadas. Foi concluído também que a inclusão de elementos de placa no modelo pode realmente gerar uma redução dos valores, dos esforços e, assim, uma economia na estrutura. De modo geral, percebe-se que a utilização de modelos simplificados, como é o caso do modelo de barras, ainda é válida, uma vez que há compatibilidade dos resultados e, apesar de gerar resultados levemente maiores, são modelos a favor da segurança, de fácil domínio de quem utiliza. Obrigada. Oi pessoal, eu me chamo Matheus Gomes de Lima, sou orientado pelo professor Flávio Cunto e o título do nosso trabalho é Avaliação do Problema de Unidade de Área Modificável, PUAM, na frequência de acidentes de trânsito agregados em áreas. Hoje, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 1 milhão de pessoas morrem nas estradas de todo o mundo e até 2030, as lesões causadas por acidentes de trânsito serão a 7ª principal causa de morte, surgindo a necessidade de se entender melhor os fatores que influenciam na ocorrência dos acidentes de trânsito, de forma a embasar as decisões tomadas por órgãos gestores, a fim de reduzir tanto em quantidade quanto em severidade os acidentes de trânsito. Geralmente, os modelos de previsão de acidentes são feitos utilizando-se áreas como unidade de agregação dos dados, mas ocorre que, ao se adotar diferentes configurações de áreas, tem-se diferentes resultados, podendo dessa forma influenciar na tomada de decisão. Esse que é o problema de unidade de área modificável. Esse trabalho tem como um dos objetivos investigar o PUAM através de um estudo de caso para a cidade de Fortaleza, tomando-se diferentes configurações de áreas, setores censitários, zonas de tráfego e outras formas intermediárias de agregação. Para essas configurações, foram feitas análises exploratórias espaciais e não espaciais da frequência de acidente de trânsito e também de outras variáveis socioeconômicas, que estão relacionadas com a sua ocorrência, obtendo-se indicadores como média, desvio padrão e índice de Moran, e seus resultados foram comparados entre si, de forma a saber o padrão de variação entre os diferentes layouts de áreas. A contribuição desse trabalho se dá em mostrar como a análise do problema acidente de trânsito para Fortaleza se comporta ao se adotar diferentes formas de agregações de áreas, ficando para os gestores ou avaliadores do fenômeno a escolha da melhor alternativa para análise. Obrigado. Meu nome é Pedro Oliveira e hoje aprenderemos um pouco sobre o impacto das operações de pouso e decolagem e de fenômenos climáticos na infraestrutura aeroportuária. Nos últimos anos, a demanda pelo modal de transporte aéreo vem crescendo, tanto para transporte de passageiros quanto para o transporte de carga. Previsões da ICAO mostram que, no horizonte dos próximos 50 anos, esta demanda mais que duplicará. A quantidade elevada de operações, aliada a fatores climáticos, como a variação de temperatura e pluviometria, podem afetar um parâmetro importante para operações de pistas de pouso e decolagem, o coeficiente de atrito. Compreender a influência dos componentes citados acima requer um estudo detalhado que abrange séries históricas de operações, manutenção, sazonalidade de operações dos aeroportos, assim como dos fatores climáticos. Devemos testar modelos estatísticos que se aproximem da descrição do fenômeno, mesmo que isto indique que a combinação utilizada não seja mais adequada para a modelagem desejada, e quantificar a influência de cada variável descritiva, a fim de identificar qual leva a uma maior variação, sendo ela o principal fator de degradação no contexto do estudo. Entender a variação do coeficiente de atrito pode levar a uma gestão de pavimento aeroportuário otimizada, encaixando limpezas e manutenções em momentos mais adequados, evitando paralisações e acidentes, mantendo um fluxo de operações contínuo. Muito obrigado e é isso. Olá pessoal, meu nome é Raíssa Pessoa, sou orientanda da professora Magnólia e estou aqui para falar um pouco sobre o meu projeto de graduação, cujo tema é Análise da contribuição da modelagem BIM na construção civil, estudo de caso em uma obra de grande porte.
No cenário atual da construção civil, há muito retrabalho em canteiros de obras, dificuldades em encontrar informações organizadas, dificuldade na interseção entre os diversos projetistas e recorrentes situações de improviso. É nesse contexto que surge a tecnologia BIM. O BIM é uma filosofia de trabalho que integra arquitetos, engenheiros e construtores na elaboração de um modelo virtual integrado e pode ser uma solução para muitos dos problemas que ocorrem atualmente na construção civil. O objetivo geral deste trabalho é contribuir para uma maior compreensão a respeito da forma de como a plataforma BIM pode beneficiar a organização e a elaboração de projetos e a execução de obras de grande porte, aplicando em um estudo de caso. O trabalho foi dividido em 4 partes, onde cada uma visou atender a um objetivo específico. O primeiro deles foi a identificação de como o processo de visualização 3D pode trazer benefícios para os projetistas e para o construtor na hora da construção e venda do empreendimento. Para atendê-lo, foram realizadas reuniões com os diversos projetistas, onde foram aplicados questionários. Além disso, foi feita uma entrevista com uma das engenheiras de planejamento da obra. O segundo objetivo específico foi a verificação das facilidades e contribuições para a produtividade geradas pelo uso da tecnologia BIM no canteiro de obras, através da utilização do modelo em dispositivos móveis. Foi realizado um amplo estudo sobre aplicativos de visualização. O mais adequado foi selecionado e foi feito um manual de utilização do mesmo, seguido de sua implementação em campo. O terceiro objetivo foi o cálculo do valor economizado quando se utiliza a plataforma BIM para a detecção de interferências entre a estrutura metálica e as instalações, no caso em estudo. Para esta análise, foi utilizada a ferramenta de Clash Detection do programa Navisworks. Com ela, pôde-se contabilizar 2.252 furos e, com a média do valor dos furos, encontrou-se o valor total economizado pela detecção precoce de interferências. O último objetivo buscou verificar o funcionamento e as vantagens da utilização do BIM 4D na construção da estrutura metálica do edifício e a forma como esse estudo é elaborado. Através da utilização de parâmetros e filtros nos programas Revit e Navisworks, foi elaborado o modelo 4D dessa parte do empreendimento. Os resultados encontrados permitiram que fosse aprofundado o conhecimento acerca de alguns pontos pouco explorados atualmente nos modelos BIM e que fossem verificadas suas vantagens. Concluiu-se que a tecnologia BIM pode ajudar significativamente na solução de problemas que ocorrem com frequência na construção civil. Muito obrigada pela atenção. Oi pessoal, meu nome é Renan Maia, minha orientadora é a professora Verônica Castelo Branco, do Departamento de Engenharia de Transportes. Estamos desenvolvendo nosso trabalho na área de infraestrutura de transportes, que é uma área muito importante da engenharia civil e está diretamente ligada às necessidades do país para atingir um grau de satisfatório de desenvolvimento econômico e social. Obviamente, o transporte metroferroviário não pode fugir do olhar dos engenheiros da área. Entretanto, mais de 40% dos clientes das ferrovias brasileiras estão insatisfeitos com a infraestrutura existente. Mais do que isso, é flagrante a possibilidade de que nossas infraestruturas não estarão preparadas para as mudanças que o setor pode atravessar, com uma tendência mundial de aumento das cargas transportadas e das velocidades requeridas. É uma tendência mundial a busca em aperfeiçoar essas estruturas, de um ponto de vista mecânico, mas também econômico. Estruturas muito resistentes, como as ferrovias em placas de concreto, são mais caras, e estruturas tradicionais, com camadas granulares, podem não ter boa durabilidade frente a cargas e velocidades elevadas, apesar de representarem menores custos de construção. Nesse contexto, surgiu por parte dos engenheiros norte-americanos e europeus a tentativa de criar estruturas híbridas, que incorporam camadas de concreto asfáltico na estrutura, como a substituição do sublastro granular por um sublastro betuminoso, gerando uma solução intermediária de ambos os pontos de vista, mecânico e econômico. O sublastro betuminoso é visto como uma boa iniciativa para elevar a capacidade mecânica da estrutura, evitar a contaminação de finos no lastro e também para melhor impermeabilização do subleito, que é fundamental. Mas uma das características fundamentais do projeto metroferroviário é a elevada permeabilidade do lastro. O que fazer com o sublastro betuminoso? Vamos lembrar que o asfalto odeia a água, posicionado logo abaixo de uma estrutura extremamente permeável. É importante, portanto, avaliar o dano por umidade nessas misturas asfálticas. Neste trabalho, especificamente, vamos investigar a influência do dano gerado pela umidade, na permeabilidade e no fluxo de água em sublastros ferroviários betuminosos. Para isso, nosso método passa por processos de dosagem em 2 métodos, Marshall e Superpave, com avaliação de permeabilidade em diferentes cenários, que incorporam diferentes volumetrias nas misturas asfálticas e diferentes graus de severidade de dano por umidade. As permeabilidades
São comparadas entre si e este é o principal parâmetro para simulações de fluxo interno de água, por meio de softwares de elementos finitos. Obrigado. Oi pessoal, eu me chamo Vitor Cruz, sou orientado pelo professor Barros Neto e este trabalho é intitulado Elaboração de um guia didático sobre gerenciamento na construção civil. O gerenciamento na construção civil é uma área de trabalho que envolve atividades diversas, tais como a concepção, o planejamento, a programação e o controle de empreendimento. Como personagem central dessas atividades, nós temos a figura do gerente de projetos e obras, que está inserido no contexto de tarefas complexas e que exigem um vasto conhecimento técnico, fator que reforça a importância de uma boa formação acadêmica nesse campo de estudo. O objetivo deste trabalho é elaborar um guia didático sobre o gerenciamento na construção civil, reunindo os principais conhecimentos teóricos sobre o assunto e as principais aplicações práticas desses conhecimentos, como forma de auxiliar o aluno de graduação em engenharia civil no estudo dessa disciplina. Para alcançar esse objetivo, foi aplicada uma revisão sistemática de literatura que resultou na identificação das principais referências bibliográficas adotadas em disciplinas de gerenciamento em universidades brasileiras. Foram também analisados estudos de casos já realizados e que serviram como base para a obtenção dos exemplos práticos de aplicação desses conhecimentos. Como conclusão desse trabalho, foi possível observar a escassez de referências bibliográficas sobre alguns dos tópicos de gerenciamento, bem como a defasagem de parte considerável dessas referências, que muitas vezes se tornam obsoletas devido à atualização de normas e leis, o que ratifica a importância de atualização desses guias para os estudantes da engenharia civil. Obrigado. Olá pessoal, meu nome é Webert, eu sou orientando a professora Sueli, e meu trabalho se trata da avaliação da aplicação de síntese de termoelétrica em blocos e tetravaldos de calciumentos. A respeito da motivação para a realização da pesquisa, existe uma significativa quantidade de cinzas armazenadas lá nos módulos das usinas do PECEM, e esse acúmulo de resíduo provoca, consequentemente, problemas ambientais. Com isso, devido ao fato da indústria de pavimento e trabalho estar crescendo nos últimos anos, decidiu-se testar a incorporação dessas cinzas na composição do concreto dos blocos. E com relação aos objetivos, deseja-se justamente verificar a possibilidade de aproveitamento dessas cinzas na fabricação de blocos e tetravalos de concreto na área de pavimentação, a fim de proporcionar um destino útil a esses resíduos. E nos métodos utilizados para a pesquisa foram aplicados 3 traços para a produção do concreto, sendo um de referência e 2 alternativos, em que a cinza substitui em 10% ou a massa de brita 19 mm ou a de areia. E no concreto em estado endurecido foram determinadas a resistência à compressão, a absorção de água, além de outros ensaios complementares. E a respeito dos principais resultados obtidos até o momento, pode-se constatar que o traço com a substituição de brita 19 mm forneceu valores como a resistência à compressão praticamente idênticos ou até levemente superiores ao do traço de referência, enquanto que o traço com a substituição de areia teve um desempenho inferior, infelizmente. E por fim, os resultados indicam que a aplicação da cinza no concreto pode ser viável tecnicamente, o que faria com que os agregados convencionais fossem menos solicitados e assim menos dispendiosos, sem falar no fato de que as cinzas teriam uma finalidade útil, o que traria contribuições ecológicas. Pois bem, é isso. Muito obrigado. Oi, meu nome é Wendy Quintanilha, orientada pelo professor Bruno Bertoncini, do Departamento de Engenharia de Transporte, e meu grande tema de pesquisa é consumo de combustível e emissão de poluentes veiculares. Devido ao grande aumento do número de veículos, houve aumento das emissões, contribuindo para a poluição atmosférica e degradação da qualidade de vida nos centros urbanos, estando essas diretamente ligadas ao planejamento urbano. Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência da classificação viária no consumo e na emissão veiculares, verificando o padrão de uso do solo, o adensamento urbano e a variação do volume de tráfego ao longo do dia como possíveis fatores influenciadores. Para isso, realizarei coletas embarcadas em vias arteriais, coletoras locais, com os equipamentos no carro para obter dados reais e instantâneos, em veículos flex, que hoje são os mais representativos na frota, em áreas diferentes usos do solo e adensamento, e em horários diferentes, e compararei com a classificação viária para verificar se há essa correlação. Espera-se definir os perfis de consumo de combustível e emissão de poluentes para a cidade de Fortaleza e, assim, verificar se há de fato influência da hierarquia viária nesses aspectos. Obrigada. Oi pessoal, me chamo Ian Veras, sou orientando do professor Barros Neto e o título deste trabalho é a Análise do BIM aplicada ao gerenciamento, simulação 5D. O que motivou esse trabalho foi a percepção de que há dificuldades em compartilhar informações entre o setor de projeto e o de planejamento e controle da produção em uma obra. E acredita-se que é possível integrar esses setores por meio da metodologia BIM,
pois o BIM, da sigla em inglês Modelagem da Informação da Construção, permite agregar dentro de modelos construídos virtualmente todas as informações do projeto, que são colaboradas ao longo de toda a vida de um empreendimento. O foco do trabalho se dá em avaliar a aplicação do BIM e como ela afeta o gerenciamento. Para isso, nos focamos em 3 grandes objetivos: analisar a criação de um modelo BIM e sua utilização, avaliar como se dá um fluxo de planejamento baseado nesse modelo e ainda entender a possibilidade de uma simulação virtual da construção envolvendo o tempo e o custo. Para atingir tais objetivos, nos baseamos em um estudo de caso. A partir dos projetos convencionais em CAD, foi criado um modelo BIM. Deste modelo, extraiu-se informações de quantitativos. Com essas informações, foi possível orçar e planejar a obra. Então, essas informações foram reinseridas no modelo e realizada uma simulação da construção. Durante todas as etapas, serão avaliadas possibilidades, vantagens, problemas e soluções encontradas. E como resultado, percebeu-se que os modelos para quantitativo exigiam um alto detalhamento e algumas soluções não convencionais para garantir que todos os elementos sejam quantificáveis. Esses quantitativos se mostraram bastante precisos ao serem comparados com a quantificação manual. O processo de planejamento teve um grande aumento de produtividade, mas a montagem das composições e pacotes de trabalho ainda exige um grande esforço e conhecimento prático para serem feitas. E a simulação se mostrou uma ferramenta inovadora para a visualização do planejamento. O processo de planejamento, baseado em BIM, tem como resultado um modelo virtual, que se comporta como um banco de dados de todo o empreendimento. A metodologia propicia um menor tempo de resposta a alterações do projeto, diminui bastante o retrabalho e é uma inovação com potencial disruptivo para a indústria da construção. Obrigado. Bom dia, meu nome é Adria, sou orientada do professor Marco Aurélio e o título da nossa pesquisa é Delimitação de rede de drenagem e limite de bacia hidrográfica utilizando sistemas de informações geográficas. Vamos fazer uma aplicação no Rio Maranguapinho, no Ceará. O que motivou a nossa pesquisa foi a necessidade de gestão dos recursos hídricos e o crescente desenvolvimento da tecnologia de informação, que permite o uso de sistemas de informações geográficas na delimitação de bacias. O objetivo geral da pesquisa é automatizar o processo de delimitação de bacias, obtendo o modelo digital de elevação, a rede de drenagem, a bacia hidrográfica, as curvas de nível, os postos pluviométricos com suas áreas de influência na bacia e o caminho do rio principal. Na metodologia, a aquisição e preparação dos dados ocorre a partir de dados fornecidos pelo usuário e dados obtidos por órgãos públicos. Obtido o modelo digital de elevação, a delimitação da bacia e a extração da rede de drenagem em curvas de níveis são realizadas por ferramentas acopladas e pré-configuradas do software ArcGIS. Posteriormente, são gerados os polígonos de Thyssen e realizado o delineamento do rio principal. Por fim, todos os resultados são exportados para o AutoCAD. Como resultados, pode-se perceber o menor tempo de processamento dos dados, ocasionados pela geração dessas ferramentas acopladas e pré-configuradas, a padronização na delimitação de bacias, minorando os erros de interpretação humana e a obtenção de dados que servirão de base para os estudos hidrológicos. Enfim, espero que vocês tenham gostado, e muito obrigada! Fala galera, meu nome é Arthur, sou orientado pela professora Magnólia. O tema do meu TCC é avaliação e inspeção de pontes. A motivação do meu trabalho é justamente mostrar a importância da manutenção das pontes a fim de evitar que ocorram situações como a dessa notícia, uma vez que esses objetos especiais são bastante relevantes no nosso dia a dia. O objetivo geral do meu trabalho é diagnosticar os efeitos da falta dessa manutenção com relação à durabilidade e segurança das pontes, fazendo uso de inspeções, segundo a NBR 9452, e modelar os elementos finitos. Como forma de facilitar o desenvolvimento do trabalho, resolveu-se utilizar um estudo de caso relativo a uma ponte de concreto armado localizada na Avenida Paulino Rocha, em Fortaleza, Ceará. Após a aplicação do método, obteve-se como resultado das inspeções que a ponte encontra-se segura em relação aos parâmetros de funcionalidade, estrutural e durabilidade, apesar de possuir algumas manifestações patológicas. No entanto, a modelagem constatou um aumento nos esforços internos ao longo do tempo em alguns pontos da ponte, devido ao desgaste dos aparelhos de neoprene. Tendo em vista os resultados, pode-se concluir que a ponte necessita de reparos em sua superestrutura, além da substituição de seus aparelhos de apoio, a fim de prolongar a vida útil dessa obra de arte especial. É isso aí, espero que todos tenham conseguido entender. Grande abraço, valeu, valeu!
Olá, sou Clériston Melo, orientando do professor Eduardo Cabral, e meu trabalho tem como tema a influência da utilização de cinza de carvão mineral na resistência do concreto. O concreto é o material mais utilizado na indústria da construção civil, sendo composto de cimento, água e agregados, podendo haver adições. Entre os produtos adicionados ao cimento e, consequentemente, ao concreto, existem as pozolanas, que são materiais ferro-sílico-aluminosos que reagem com hidróxido de cálcio advindo da reação entre a água e o cimento. O objetivo desse trabalho é descobrir se as cinzas in natura do carvão mineral podem ser classificadas como pozolanas e qual é a sua influência, tanto em adição como em substituição ao cimento na resistência do concreto. Para isso, foram realizados ensaios com o objetivo de se descobrir a composição da cinza e classificá-la. Também foram realizados ensaios de compressão no concreto com cinza in natura aos 7 e aos 28 dias, após a moldagem dos corpos de prova, para verificar a alteração das resistências. De posse dos resultados dos ensaios, uma análise estatística foi feita e verificou-se então que a cinza in natura possui características pozolânicas, tendo em vista os resultados dos ensaios químicos e físicos. Além disso, a adição e a substituição de cinza in natura por cimento ajudou na manutenção da resistência do concreto aos 7 dias. Aos 28 dias, as resistências se mantiveram ou aumentaram. Conclui-se então que a cinza in natura pode ser utilizada como pozolana no concreto, mantendo ou aumentando sua resistência aos 28 dias. Obrigado. Olá, eu sou o David Melo, orientado pelo professor Dr. Heber Oliveira, e nosso tema é sobre a capacidade do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Fortaleza. É sabido que o Brasil possui precária infraestrutura aeroportuária. As melhorias mais expressivas foram feitas somente no final da década de 1990. No Nordeste brasileiro é que a situação é ligeiramente mais preocupante. Percebeu-se um expressivo aumento de demanda por serviço de transporte aéreo nos últimos 10 anos, como mostram documentos oficiais. Somente em 2015, 117 milhões de passageiros embarcaram e desembarcaram pelos aeroportos do Brasil. Fortaleza também acompanhou esse cenário nacional de aumento de demanda e também sofre com a falta de infraestrutura. Tem-se por objetivo analisar as alterações de configuração geométrica de saídas rápidas propostas por Melo 2014. Também propõe-se a análise de demanda de aeronaves e sua influência no processamento de passageiros no terminal atual e para um horizonte futuro. Objetiva-se também estudar o plano de exploração aeroportuária da concessão para avaliação de capacidade do terminal. Foi feita uma análise do mix de aeronaves do Aeroporto Internacional através de dados históricos e métodos estatísticos. Buscou-se, portanto, mapear um perfil de utilização de aeronaves para este aeroporto. Em seguida, foi feita uma análise de capacidade atual do terminal, visando identificar qual seria o elo mais carregado dentro do sistema aeroportuário. Junto com essa análise, tendo em vista a demanda futura de aeronaves, foi feita uma análise de capacidade para horizontes futuros. Logo após isso, identificou-se quais cenários, dentre aqueles propostos por Melo 2014, poderiam ser utilizados de forma a atender à demanda prevista. Toda análise foi feita seguindo critérios de capacidades declarados pelo poder público. Esses critérios são capacidade de processamento de passageiros na hora pico e número mínimo de movimentações de aeronaves. Espera-se obter um perfil de utilização de aeronaves para o aeroporto de Fortaleza. Espera-se obter também uma previsão de demanda de aeronaves, bem como uma previsão de demanda de passageiros, essa ligada diretamente com o perfil de aeronaves encontrado. Espera-se, por fim, identificar qual ou quais cenários de Melo trariam melhores benefícios para o aeroporto, em relação ao aumento de capacidade de processamento. Se você ficou mais interessado e quer saber mais, pode me contatar pelo e-mail davideng@alu.ufc.br. Minha defesa está marcada para a próxima sexta-feira, dia 24 de novembro, às 9 horas da manhã. Te espero lá, até mais. Olá pessoal, meu nome é Diego Matos e o título do meu trabalho é o projeto de vigas pré-moldadas e protegidas do tipo T invertido para utilização em edifícios. Nos últimos anos, com o advento das novas tecnologias e da modernização, a construção civil tem tido grandes avanços. As demandas, cada vez maiores por produtividade, velocidade na construção e bom desempenho, têm feito surgir novos conceitos estruturais, dentre eles a proteção e os elementos pré-moldados. Dentre os elementos pré-moldados, que se sobressaem por imprimirem um ritmo muito mais acelerado à construção, se destacam as vigas do tipo T invertido, que apesar de terem seu uso bastante difundido, não são contempladas pela literatura no que diz respeito ao seu projeto e dimensionamento. Os objetivos do presente trabalho são determinar os critérios de projeto, desenvolver um roteiro de cálculo e dimensionamento e analisar a relação entre os vãos e cargas máximas para esse tipo de viga. O método consiste primeiramente em determinar quais os critérios de projeto, estado de limites últimos e estado de limite de serviço, com base no tipo de proteção utilizada, devem ser obedecidos para uma seção previamente escolhida e já comercializada e fabricada. A partir dessas informações, busca-se então propor um roteiro de cálculo, levando em conta as diversas fases, desde a produção na fábrica
até o uso final na obra, considerando as perdas de proteção, os esforços de flexão, cortante, torção, dentre outros. Após isso, busca-se implementar este mesmo roteiro no Excel e ainda produzir gráficos com curvas que relacionem as cargas máximas de acordo com o vão adotado. Observaram-se os resultados coerentes e aplicáveis, tanto no dimensionamento como na obtenção das curvas carga-vão, que apresentaram um comportamento esperado, ou seja, diminuindo-se as cargas, obtiveram-se vãos maiores e para vãos menores obtiveram-se cargas maiores. Conclui-se, portanto, que o presente trabalho possui uma contribuição não apenas a nível acadêmico, mas também oferece uma contribuição ao mercado de projetos de elementos pré-moldados. É isso aí, eu espero que todos tenham gostado. Muito obrigado. Olá, me chamo Felipe Pereira, sou orientando do professor Eduardo Cabral e o meu tema trata-se da utilização da cinza volante em seu estado moído como pozolano no concreto. A queima do carvão mineral tem como principal objetivo a produção de energia elétrica. As cinzas resultantes desse processo são poluentes e precisam de um destino adequado. Esse trabalho destina-se a descobrir o potencial de utilização dessas cinzas como pozolano no concreto, após um processo de moagem. O objetivo é verificar alterações na resistência à compressão do concreto, pois as pozolanas reagem com o hidróxido de cálcio, advindo da reação do cimento com a água e geram um cristal forte, responsável pela resistência do concreto. Outro fator a ser considerado é o tamanho menor dos grãos, que pode ajudar a aumentar a quantidade de reações. Para descobrir o potencial pozolânico das cinzas, foram realizados ensaios normalizados visando caracterizar física e quimicamente o material. Foram realizados também testes de compressão em concreto, com adição e substituição de cimento por cinza moída. Como resultado, foi possível observar que a cinza possui características pozolânicas, porém a resistência do concreto em idades iniciais ou mesmo aos 28 dias não foi aumentada, tendo sido até mesmo reduzida, com exceção do traço de 30 MPa, o que se manteve. Tal fato pode ser explicado pela baixa velocidade das reações, mesmo com a moagem da cinza. Obrigado. Olá, me chamo Gabriel Medeiros, sou aluno orientado pela professora Celi Alencar e juntos estamos realizando o meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é Projeto de Sistemas Prediais Hidráulicos em BIM, adequação dos métodos de cálculo às normas brasileiras através da programação visual. A tecnologia BIM é nova no Brasil e encontra barreiras para a sua completa adoção, principalmente para sistemas prediais. Um dos fatores que corroboram para isso é a não adequação do cálculo nativo dos programas BIM às normativas brasileiras. Estudos de casos mostram que a programação visual pode trazer resultados conforme NBRs, que atendam aos mesmos ou até superiores recursos encontrados na plataforma CAD. Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho é desenvolver rotinas de programação visual que permitam o cálculo de instalações hidráulicas no Revit, conforme a NBR 5626. A ferramenta utilizada para a programação visual foi o Dynamo. Com ela, desenvolveu-se rotinas que permitem a comunicação de dados e informações com o Revit através de parâmetros. Esses dados são então tratados dentro da rotina e devolvidos para o Revit com os resultados e subresultados do dimensionamento. As rotinas foram testadas e validadas em um edifício residencial multifamiliar de 14 pavimentos. O principal resultado encontrado foi que o objetivo geral foi alcançado, a rotina desenvolve o dimensionamento completo e coerente, conforme a NBR, e que, uma vez as rotinas prontas, a documentação do memorial de cálculo tornou-se rápida, com resultados mais precisos e menos suscetíveis a erros. Portanto, com esse trabalho, espera-se colaborar para a migração de tecnologia em projetos de sistemas prediais, trazendo à plataforma BIM maior eficiência, tecnologia e competitividade frente à tradicional CAD. Além disso, esse estudo deverá servir como base para aplicações futuras de outras disciplinas de sistemas prediais. Obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Isaac Salles e estou sendo orientado pelo professor Ademar Gondim no trabalho que tem por título Avaliação de Imóveis por Análise de Regressão, um estudo de caso do impacto da construção do empreendimento Rio Mar Kennedy. Os três pilares principais que fundamentam a pesquisa são a engenharia de avaliações, o mercado imobiliário e a inferência estatística. A engenharia de avaliações refere-se ao ramo da engenharia responsável por estimar o valor de um bem, seja ele um imóvel, máquinas, equipamentos ou mesmo empreendimentos de diversas naturezas. O nosso foco está em imóveis urbanos.
o que por isso nos leva a tratar também do mercado imobiliário. Esse pode ser considerado um dos setores mais complexos da economia, onde as principais dificuldades de análise estão vinculadas a algumas características especiais dos imóveis, tais como a localização e a correlação espacial. Em razão dessa dificuldade e buscando diminuí-la, a engenharia de avaliações foi se desenvolvendo ao longo dos anos em torno da inferência estatística. Atualmente, a engenharia de avaliações está completamente integrada aos sistemas computacionais, sem os quais a qualidade técnica não poderia ser alcançada. Ainda assim, grande parte dos municípios brasileiros avalia os imóveis através da planta de valores, lei pela qual atribuem valores para o metro quadrado de terreno e de edificação através de tabelas com especificações gerais, baseadas no cadastro técnico imobiliário, que muitas vezes não é elaborado de acordo com os métodos recomendados pela norma brasileira e não são tecnicamente confiáveis, o que acaba gerando cobrança indevida de impostos sobre os imóveis e valores injustos para desapropriações realizadas pelo governo. Com informações confiáveis e atualizadas à medida que uma determinada região se desenvolve, tanto empresas privadas como o poder público poderiam usar bons dados para suas tomadas de decisão em relação à tributação, a desapropriações e a investimentos futuros. Nesse sentido, o nosso trabalho busca verificar o impacto da construção desse grande empreendimento no valor do metro quadrado do seu entorno, bem como analisar a influência da distância a esse polo na variação dos preços. Uma das etapas já foi concluída e, através de modelos estatísticos, foi possível verificar como o preço de 3 casas e 3 apartamentos fictícios e representativos da região, com diferentes distâncias ao shopping, variam seus valores de metro quadrado. A próxima etapa é analisar o comportamento dos preços na região ao longo do tempo, desde antes da construção, passando por períodos de especulação da construção e chegando aos dias atuais. Bem, é isso onde o meu trabalho está no momento. Agradeço a todos pela atenção. Olá pessoal, eu sou Matheus Cavalcante e sob a orientação do professor Bruno Bertonsini, fui desenvolvido o trabalho intitulado Modelagem da Operação da Parada de Ônibus com o uso da microsimulação de tráfego. Vou apresentá-lo agora. Bom, o transporte público hoje é escolhido como meio de transporte por muitas pessoas para realizar atividades de diferentes tipos, como relacionadas à educação, trabalho ou mesmo lazer. Assim, devido à sua importância econômica e social, ele precisa ser bem planejado e sua operação deve ser estudada e monitorada para que o desempenho desse sistema de transporte seja satisfatório para os usuários, não ocorrendo muitos problemas como tempo de espera altos ou lotação dos veículos. O objetivo do trabalho é modelar a operação de uma parada de ônibus no município de Fortaleza, no Ceará, com o uso da microsimulação de tráfego, em que há a representação de parâmetros individuais dos veículos, usuários e da rede, para a compreensão da operação do sistema de transporte da área e análise. Isso foi feito a partir de uma série de etapas. Primeiramente, houve a coleta de dados referentes à parada e à rede analisada, dados como a quantidade de passageiros desembarcando por linha na parada, tempos de embarque e desembarque e caminhões dos veículos foram coletados. Com esses dados, a parada em estudo foi simulada e a sua operação analisada, com o objetivo de aproximar os dados de saída da simulação com os objetivos em campo. Como resultado, foi possível criar um modelo que dê indícios de que a operação do transporte público naquela parada foi bem representada. Além disso, o desempenho operacional atual foi estimado, assim como houve estudo em cenários futuros, variando a demanda e a oferta, ou seja, foi estudado como essas variações podem afetar o sistema de transporte. Logo, podemos ver que a simulação, de fato, é uma importante ferramenta no planejamento e na operação do sistema de transporte, tendo em vista que ela proporciona um bom conhecimento a respeito das diferentes operações existentes. No entanto, ela também exige uma certa quantidade de dados e de tempo, fazendo com que o seu uso seja avaliado. Por fim, o esforço para que o sistema de transporte público trabalhe de maneira satisfatória, melhorando o nível de serviço é válido, pois a cidade e os usuários ganham com isso. Obrigado. Olá, meu nome é Pedro Inácio, sou orientando do professor Augusto Teixeira, do Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil. O meu trabalho aborda modelagem e análise de lajes lisas protendidas. Mais especificamente, fizemos um estudo de caso em uma laje irregular. Ainda no século XIX, um americano iniciou os estudos da aplicação de uma compressão permanente em peças de concreto. Seus estudos não foram bem sucedidos, uma vez que os aços da época eram de baixa resistência. Porém, por volta de 1928, um francês conseguiu identificar os efeitos das perdas de tensão do aço e, utilizando um novo aço de alta resistência, viabilizou o que chamamos hoje de protensão. A protensão permitiu um uso mais racional do concreto,
viabilizando novos sistemas construtivos, como de vigas faixa, com lajes nervuradas unidirecionais, e até mesmo o sistema de lajes lisas, totalmente sem vigas. O surgimento de estruturas mais complexas gerou necessidade por novos métodos de análise, como o método dos pórticos equivalentes e o método dos elementos finitos. Foram desenvolvidos diversos trabalhos acadêmicos para comparar os dois métodos. Todos chegaram à conclusão de que ambos os métodos apresentam resultados de esforços muito semelhantes, se aplicados a estruturas regulares, com vãos constantes e pilares bem alinhados. Entretanto, alguns estudos apontam que, caso a estrutura seja irregular, os resultados divergem. Assim, o presente trabalho surgiu com o objetivo de investigar mais a fundo a aplicação dos dois métodos de análise em uma estrutura irregular, buscando as vantagens e limitações de cada um. Foram dois os indicadores observados: momentos fletores e armaduras passivas requeridas. Nós verificamos que, apesar da diferença dos valores, os perfis das curvas de momento são coerentes e muito parecidos em ambos os métodos. Além disso, para cargas pequenas, constatamos que a armadura passiva requerida é apenas a mínima, portanto a convergência ocorre com frequência maior do que os momentos. Embora a convergência dos indicadores tenha sido baixa, há coerência em todos os resultados, o que indica que ambos os métodos são seguros, mesmo quando aplicados a uma laje irregular, desde que o detalhamento de projetos siga os resultados obtidos pelo método escolhido. Obrigado. 1, 2, 3. Fala, professora Verônica, tudo bom? A disciplina de PG foi bem diferente das disciplinas que a gente fez ao longo do curso. Realmente foi uma disciplina bem icônica, assim, diferente de qualquer disciplina que eu já fiz até agora no UFC. Talvez seja uma das poucas disciplinas que na graduação eu senti que se preocupou com não só em cumprir tal objetivo e chegar ali, mas se preocupar em discutir, em fazer análises críticas. Todo mundo tinha uma seriedade muito grande e comprometimento. Talvez pela forma como a professora Verônica lidou com a cadeira. O ganho que a gente teve nesses dois semestres de cadeira com a senhora não, a senhora gosta de ser chamada de senhora, né? Mas eu acho que para mim, pessoalmente, foi muito bom. Eu desenvolvi uma habilidade que realmente me era muito íntima. E realmente, assim, eu me expressar é um negócio que eu quase não fazia em casa, na minha faculdade. Essas ferramentas novas de vídeo, das próprias apresentações, né, com plaques, essas coisas, elas contribuíram de uma forma muito positiva pra gente, né? Então, eu acho que a gente teve um ganho enorme. A gente observar os nossos colegas apresentando e onde erram e onde acertam é sempre muito engrandecedor como uma forma de aprendizado mesmo. Então, acredito que isso contribuiu para mim, para que eu pudesse melhorar no meu projeto também, que eu pudesse ter outras visões, que eu pudesse pensar em outras coisas. Tanto nos fez ficar mais desinibidos assim, na hora das apresentações, como também no nosso processo de produção de vídeo, de texto, essas coisas, a gente começa a refletir mais sobre o próprio trabalho, né? De como é que eu vou falar sobre o meu trabalho se eu não estiver bem por dentro dele. Então, esse processo de questionamento eu acho que ajudou de uma boa forma, assim. Eu achei fantástico, porque embora o pessoal tenha demorado a entrar em sincronia com isso, em começar a marcar as programações, eu achei que foi muito bem organizado do modo como foi feito. Eu imagino que no final, quando for apresentar todos os trabalhos do vídeo, vai ser muito interessante assistir isso. É muito interessante que a gente possa colocar em prática pelo menos uma pequena parte daquilo que a gente aprendeu e que isso seja uma escolha nossa, porque fazer o projeto é parte de nós mesmos, né? Daquilo que nós temos afinidade, do nosso professor, e sem dúvida nenhuma a disciplina foi de fundamental importância para que a gente pudesse ter uma organização. A disciplina foi extremamente bem organizada, nós fomos muito bem cobrados. O interessante da cadeira é que a cada 15 dias, mais ou menos, você tinha um desafio, né? Que era apresentar para toda a turma a cada etapa do seu trabalho. E isso acabava também motivando você a produzir mais e melhor. Meio que me obrigou a adiantar algumas coisas do trabalho por conta dos prazos. Foi uma cadeira proveitosa, eu consegui adiantar muito trabalho. Talvez se não tivesse tido a pressão, eu não teria conseguido. Uma coisa que eu gostei muito da disciplina foi o fato de você ter um feedback
você ter ali uma resposta, uma avaliação a respeito dos seus relatórios que eram entregues, das suas apresentações que também eram entregues. Achei bastante enriquecedor que nós nos reunimos com profissionais de diferentes áreas de curso que eu jamais imaginava nem conhecer. Sistemas e mídias, educação física, sei lá, teatro. Eu sou muito grato por ter tido essa experiência totalmente diferente que fez com que eu ampliasse a minha visão de mundo. Eu acho que isso acrescentou muito à nossa formação, nossa visão de mundo. Fez a gente conhecer a UFC de um jeito que a gente não conhecia. É sempre legal a gente conviver e conhecer o que a gente não está tão acostumado. Acho importante esse contato, ver essa interdisciplinaridade no final do curso. É muito importante porque eu acho que a nossa formação como engenheiros, aliás, como estudantes de ciências exatas, é muito carente nisso aí. E é importante que a gente comece a ter essa visão, nem que seja agora, no final do curso. A professora realmente se empenhou em dar uma experiência nova para a gente, uma formação nova. Por mais que ainda tenha um caminho muito longo a percorrer, eu acho que a professora Verônica já está no caminho certo. Acho que ela está começando a fazer a diferença no nosso curso. Você veio para realmente evoluir no campo da engenharia civil e trazer grandes mudanças para o nosso curso. O mais importante da cadeira é esse carinho e essa vontade de mudar que a professora Verônica tem e que ela quer trazer para dentro aqui. A professora sempre foi uma pessoa muito disponível e que houve a oportunidade de você simplesmente conversar, debater o seu projeto, mesmo suas dificuldades ao longo de todo o ano, ao longo de todas essas duas disciplinas, PG1 e PG2. Gostaria de agradecer pela oportunidade de ter sido seu aluno e dizer que você está aqui, viu? Gostei bastante, tamo junto aí.